Colégio Militar do Recife, prova de 2020, questão número 2. E olha aqui, é uma questão de malha quadriculada. Quem é que disse que não cai mais malha quadriculada no Colégio Militar? Eu que não fui. Então tem uma figura aqui feita numa malha quadriculada, aí ela foi pintada e ele pede aqui a quantidade de tinta que vai ser usada. Olha só, essa questão aqui dá para resolver usando pilantragem e sem usar pilantragem. Eu vou fazer das duas maneiras, tá? É porque usando pilantragem é mais emocionante, mas você tem que estar preparado para resolver as questões sem usar pilantragem, resolver direito, tá? Primeira coisa, eu nem li a questão ainda e eu já vou eliminar essas alternativas aqui, A e E. Vocês estão eliminadas. Não pode ser isso nem isso. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, 0,555 litros, que é da letra A, é a mesma coisa que 555 ml da letra E. É a mesma coisa. Então não podem estar as duas corretas. Portanto, as duas estão erradas. Então, de cara, a gente eliminou essas duas aí. É pilantragem sim, mas para usar pilantragem, você precisa, no mínimo, ter um conhecimento, né? Então, aqui o conhecimento de unidades de medida de volume, de capacidade. Então, foi a pilantragem de eliminar essas duas opções aí. E tem essas três opções aqui sobrando, B, C e D. Olha só isso aqui que ele fala, ó. 13,875 litros, aqui 13,875 mililitros. Essa quantidade aqui da letra B é uma quantidade 1000 vezes maior do que essa da letra C, né? E essa outra quantidade aqui da letra D, olha só, 55,5 metros cúbicos. O que é um metro cúbico? O metro cúbico é o tamanho de uma caixa d'água pequena. Quer dizer, isso aqui são 55 caixas d'água cheias de tinta azul. Pode uma coisa dessa? Então, de cara, eu devia eliminar isso aqui, né? É, mas eu não vou eliminar já não. Eu vou agora ler o enunciado e ver o que ele está pedindo. Olha, tem aqui uma figurinha e aqui a mesma figurinha pintada. A figura 1 representa um quadro criado pela artista Yasmin antes e depois da pintura. Para produzir o quadro, Yasmin desenhou uma linha poligonal fechada na cor preta, em papel quadriculado, onde cada quadrícula é um quadrado de lado medindo 5 centímetros. Então, olha só, é a linha poligonal fechada, também chamada de polígono, né? Essa é a figura que ela fez. E cada quadrícula dessa é um quadrado medindo lado igual a 5 centímetros. Então, deixa eu anotar isso aqui. Cada lado desse aqui é igual a 5 centímetros. Então, cada quadradinho ele é 5 por 5. Quanto é que mede essa figura toda aqui? É como se fosse um quadro, né? Olha só, 5 centímetros, a gente tem aqui quantas quadrículas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 5, quer dizer, 40 centímetros. E aqui nesse sentido temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 5, 55 centímetros. Quer dizer, 40 centímetros é a medida dessa régua aqui. Que régua chutada, rapaz. Isso aqui foi meu filho que rabiscou. Ó, isso aqui são 40 centímetros. Mal cabe aqui no vídeo, né? E 55 centímetros é um pouco mais. São 15 centímetros a mais. Então, é isso tudo aqui, mais isso tudo. São 55. Tá, esse é o tamanho do quadro. Bom, o que mais ele disse? Sabe-se que a linha poligonal foi desenhada a partir da ligação dos vértices dos quadrados que formam a malha quadriculada. Todas elas começam em vértices dos quadrados. Nenhuma delas começa no meio do lado de um quadrado. Sempre pelos vértices, porque assim dá para você calcular, né? Fazer os cálculos de área aí. Tá, e que em média se gasta 10 mililitros de tinta para pintar
cada centímetro quadrado. Isso é uma informação importante para o problema. 10 mililitros de tinta são gastos para pintar cada centímetro quadrado. Isso é muita tinta, hein? Eu vou já mostrar, isso aqui é uma quantidade exageradamente alta de tinta. Certo, marque dentre as alternativas a seguir aquela que apresenta a quantidade total de tinta azul utilizada para pintar o interior dessa linha poligonal. Então, olha só, a gente tem que calcular a área dessa parte azul aqui, a área do interior dessa figura. E sabendo a área, levando em conta que cada centímetro quadrado precisa de 10 ml de tinta, assim a gente pode calcular a quantidade total de tinta, né? Agora, olha só, você tem um quadrinho desse tamanho aqui, você vai gastar 55 caixas d'água de tinta, parece um pouco absurdo, né? Olha só, vamos usar essa proporção aqui. 10 mililitros de tinta servem para pintar 1 centímetro quadrado. Ó, 10 mililitros de tinta pintam 1 centímetro quadrado. Quanta tinta eu preciso para pintar 1 metro quadrado? 1 metro quadrado, você sabe o que é, né? É mais ou menos a altura de uma mesa. Para saber a quantidade de tinta que a gente precisa para pintar 1 metro quadrado, ó, eu tenho aqui 1 centímetro quadrado. Eu tenho que multiplicar por quanto para ficar com 1 metro quadrado? Lembrando que 1 metro são 100 centímetros, né? Então, para saber quanto você precisa para pintar 1 metro quadrado, você vai pegar essa área aqui de um quadradinho de 1 centímetro, vai multiplicar por 100 e multiplicar por 100 de novo. Você vai multiplicar por 10 mil. Então, 1 metro quadrado é uma área 10 mil vezes maior do que o centímetro quadrado. Para você saber a tinta que vai precisar para pintar esse metro quadrado, você vai pegar essa tinta aqui, vai multiplicar por 10 mil também. Uma quantidade de tinta 10 mil vezes maior. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, 10 vezes 10 mil. Isso aqui é o total de mililitros. Você pegou essa quantidade de tinta em mililitros, multiplicou por 100 e por 100. Então isso aqui é a quantidade de tinta que você precisa para pintar 1 metro quadrado. E olha aqui, 1000 ml eu vou substituir por 1 litro. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, só que aqui a gente ainda tem um fator 100. Isso significa que para pintar 1 metro quadrado a gente precisa de 100 litros. 1 metro quadrado, eu preciso de 100 litros. Que coisa mais absurda, hein? É muita tinta, né? Isso aqui é totalmente irreal, você nem consegue pintar. Você vai gastar aí menos do que 1 litro para preencher 1 metro quadrado e o resto é tinta escorrendo aí pelo chão. Agora isso aqui já permite a gente eliminar essa letra D. Olha só. Essa figura que você tem aqui, ela não é menor do que 1 metro quadrado? Claro que é menor que 1 metro quadrado, porque a gente viu que ela mede 40 centímetros por 55 centímetros. Ela é menor que 1 metro quadrado. Então, para pintar ela inteira, você tem uma área para pintar aqui menor que 1 metro quadrado, então você vai gastar menos de 100 litros para pintar isso. Não tem como você gastar 55 metros cúbicos, que são 55 caixas d'água cheias de tinta. Então, de posse dessa informação aqui, que a gente agora usou, quer dizer, é pilantragem, mas é mais ou menos sem ser pilantragem, né? Então, sabendo que cada metro quadrado precisa de 100 litros de tinta, você não tem como você gastar tudo isso aqui, 55 metros cúbicos, isso aí é 55 mil litros, é muita coisa. Então, isso aqui tá errado também, tá? Agora, olha essas duas aqui, B e C. A letra B é 13,8 litros, a letra C é 13,8 mililitros, tá vendo? Ele falou que você, para pintar 1 centímetro quadrado, você precisa de 10 mililitros. Isso corresponderia a dizer o seguinte: cada quadradinho desse aqui,
que tem 5 por 5, vamos desenhar um quadradinho desse aqui. 5 por 5. 5 centímetros, 5 centímetros, cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro quadrado. Ele falou isso aqui, ó. 10 mililitros é o que você gasta para pintar 1 centímetro quadrado. Então, esses seus 13,875 mililitros da letra C, eles dariam para você pintar 10 mililitros para pintar um quadradinho desse. Já gastei 10 ml. Ainda sobraram 3,8 ml, que mal dá para pintar o quadradinho seguinte. Então, isso aqui só dá para você pintar isso. Isso aqui é um pedaço de um quadradinho desse. Então, é impossível. Você tem que pintar essa área azul toda só com essa tinta. Essa área aqui é mais ou menos a metade da figura toda, né? Então, essa aqui de 13,875 ml, ela é absurda também. Então, por eliminação e por pilantragem, a resposta correta é essa aqui, 13,875 litros. Só que você tem que chegar na prova preparado para resolver as questões direito, sem usar pilantragem. Pilantragem é só se você estiver numa situação de desespero. Por exemplo, acabou o tempo da prova, faltam 2 minutos, você não fez essa questão ainda, tem ainda que marcar o cartão. Então, de repente, você pode usar um pouco de pilantragem para encontrar uma resposta certa, o que é melhor do que chutar, né? Mas você tem que chegar lá preparado para resolver a questão. Então, vamos resolver direito a questão? Qual é a conta que a gente tem que fazer? Nós vamos utilizar essa informação. 1 centímetro quadrado corresponde a 10 mililitros. Então, a gente tem que descobrir aqui nessa área quantos centímetros quadrados a gente tem. Porque essa é a área que vai ser coberta pela tinta azul. E como é que a gente calcula essa área? Área na malha quadriculada. Olha, na malha quadriculada tem 3 tipos de quadrículas, 3 tipos de elementos para você calcular a área. O elemento mais fácil é esse aqui, é o quadradinho cheio. Aqui está cheio de quadradinhos cheios, né? Agora, você tem também os quadradinhos cortados ao meio. Quando você tem exatamente a metade de um quadradinho. Aqui você tem quadradinhos pela metade, ó. Esse aqui, ó, metade de um quadradinho. Esse aqui também, tá vendo? Aqui você tem esses, ó. Agora, tem outros que não são assim, que eles têm medidas diversas. Aí, nesse caso, você não pode calcular como um quadradinho inteiro e nem como meio quadradinho. Você tem que fazer o quê? Calcular a área como sendo base vezes altura sobre 2. Tem que usar essa fórmula. Base vezes altura sobre 2 te dá a área do triângulo. Então, olha só, o que dá pra gente calcular aqui como quadradinhos inteiros nessa figura? O que dá pra calcular como metade de quadradinho e o que você vai ter que calcular desse jeito? Ó, eu tô vendo aqui, você olha para as partes inclinadas. Essa parte inclinada aqui, ela tem uma inclinação igual a essa, ó, 3 para cá e 3 para cá, tá vendo? Então você poderia pegar essa primeira área e calcular assim, ó, 3 quadradinhos inteiros, 1, 2, 3. E ainda tem 3 meios quadradinhos, 1, 2, 3. Essa você podia calcular assim. Tem mais alguma que é assim? Tem essa aqui, ó. Essa aqui é uma outra área que você também pode calcular desse jeito. Por quê? Porque você tem 2 para cá e 2 para cá. Então você tem um quadradinho inteiro e 2 meios quadradinhos. Que mais? Tem alguma outra que dá para fazer assim? Não. Essas outras que tem aqui, elas não são desse estilo aqui, elas são desse estilo. Olha quais são elas. Essa aqui. Por que essa aqui não é desse jeito? É porque isso aqui são 2 e aqui são 3. Então você vai ter que calcular desse jeito aqui. Que mais? Essas daqui de baixo, ó. Tem essa aqui. Essa outra aqui também, ó.
Essas você vai ter que calcular desse jeito. Eu fiz em laranja, mas essas áreas aqui são diferentes. Essas são iguais, mas essa aqui é diferente. A gente tem ainda, ó,essazinha aqui pequenininha, ó. É a mesma coisa. 1 e 2. Vai ter que usar esse jeito. E essa daqui de cima também, porque ela tem aqui 3 e 4. Então, todas essas que eu coloquei aqui em laranja, a gente vai ter que fazer base vezes altura sobre 2. E aí a gente incluiu tudo, né? Então, vamos lá. Essa primeira aqui, essa área 1, a gente pode calcular assim. Vamos calcular em quadrinhos. Não vamos calcular em centímetros ainda, porque cada quadrícula dessa aqui é 5 por 5. Um quadradinho desse tem uma área de 5 vezes 5. 5 vezes 5, isso dá 25 centímetros quadrados. Ao invés de ficar trabalhando com 25, a metade de 25, essas coisas, trabalha com quadrícula. Considera a tua unidade de medida, de área, a quadrícula. E aí no final, quando você souber o número total de quadrículas, aí você multiplica por 25. Aí você vai ter a área em centímetros quadrados. Então olha só, essa 1 aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui 3 inteiras, ó. Uma inteira e uma inteira. Então a gente tem 3. Que mais? Aqui a gente tem meia, meia e meia. 3 metades. 3 metades, podemos colocar em decimal, né? É 1,5. 3 metades é 1,5. Então, 3 quadrículas inteiras e 3 metades. Isso aqui vai dar 4,5 quadrículas. Eu vou fazer isso para todos esses elementos de área aqui. E no final eu vou multiplicar por 25. Assim você vai ficar com menos conta. Bom, essa segunda aqui é desse estilo. Tem que fazer base vezes altura sobre 2. Porque os triangulinhos que tem, eles não são desse tipo, meio quadrado. Eles são diferentes. Então eu vou fazer aqui, para calcular essa área 2, base vezes altura sobre 2. Essa base aqui é 4. Essa altura aqui é 3. Então, 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3 sobre 2, isso dá 12 sobre 2, que é 6. Então, essa área 2, ela mede 6 quadrículas de área. Essa pequenininha aqui, que eu vou chamar de 3, essa 3, ela tem base vezes altura sobre 2. A base é 2, a altura é 1. Então, base vezes altura sobre 2, isso aqui vai dar 1. Então, área igual a 1. Essa 4, ó, você pode fazer agora, para calcular essa área 4, um quadradinho inteiro e 2 metades. Ou então, você faz também base vezes altura sobre 2 para ela, que também funciona. Olha aqui, base é 2, altura é 2. Então, base vezes altura sobre 2, isso dá 2. Essa área 4, ela mede 2 unidades de área, 2 quadrículas. Agora a gente tem aqui esse montão, né? Olha só, quadrículas inteiras. Quantas quadrículas inteiras a gente tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quadrículas. Aqui de novo, 11 quadrículas. E aqui nessa carreira de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 11 mais 11 mais 9. Essa área, então, que eu vou chamar de 5, toda essa parte do meio aqui, área 5. 11 mais 11 mais 9, isso dá 22. Mais 9, que é 31. Tá quase acabando. Faltam essas 3 aqui de baixo. Ó, essa aqui que eu vou chamar de 6, vai ser base vezes altura sobre 2. Você pode fazer base 3... altura 2, então, base 3, altura 2, sobre 2, isso aqui vai dar 6. Opa, 6 nada, é 3. Então, essa área 6, ela mede 3 quadrículas de área. Agora tem aqui 2 que são iguais, ó. Essa aqui é igualzinha a essa. Eu vou chamar de 7 e 8. São as únicas 2 partes do azul que estão faltando, né? Então, a 7 e a 8 vai ser a mesma coisa.
vai ser base vezes altura sobre 2. Base é 4, altura é 2. Então, 4 vezes 2, base vezes altura sobre 2, isso dá 4. Então, 4 quadrículas. Essa 8 aqui é igualzinha a ela, então 4 quadrículas também. Agora a gente vai ter que somar tudo isso aqui. O total em quadrículas vai ser 4,5 mais 6, mais 1 mais 2, vou juntar aqui, mais 31, mais 3, mais 4 mais 4, 8. Esse total vai ficar 10 mais 3, 13, mais 1, 14, 17, mais 8, 25. Vão 2. Isso dá 55,5. Olha o 555 aqui já aparecendo. Então, 55,5 quadrículas. Agora, quanto que é a área de uma quadrícula? Cada quadrícula dessa, a gente viu que é 5 por 5. Lembra que eu falei isso? A gente calculou em quadrículas e no final a gente tem que multiplicar por 25 centímetros quadrados. Então, a área total azul é 55,5 vezes 25 centímetros quadrados. Então, 25 vezes 55,5 centímetros quadrados. Eu vou fazer 25 por 5. 555, vai dar tudo igual. Ó, 5 vezes 25 é 125. De novo aqui. E de novo aqui. Somando isso aqui vai ficar 5, 7, 8, 3, 1. Aqui a gente coloca uma casa decimal, né? 1387,5 o quê? 1387,5. Isso aqui é a área. Ela está em centímetros quadrados. Portanto, a área azul é isso aqui, 1387,5 centímetros quadrados. Agora, ele não deu isso aqui? Cada centímetro quadrado você precisa dessa quantidade de tinta, 10 ml. Então, a tinta que a gente vai precisar é igual à área em centímetros, vou multiplicar por 10 ml. Multiplicando por 10 ml, essa vírgula vai andar uma casa. Então, isso aqui vai ficar 13,875 em ml. Isso é a quantidade de tinta que vai ser usada. Claro, eu peguei a área em centímetros quadrados, multipliquei por 10 ml, ficamos com o total em ml, a quantidade de tinta. Agora, aqui, cuidado, isso aqui não é 13.875 não, isso aqui é 13,875, é pegadinha mesmo, tá? Para passar para litros, olha aqui, temos aqui a letra B indicada em litros. Como é que a gente passa para litros? Cada 1000 ml é 1 litro, então você pega o valor em ml, anda 3 casas, você vai ficar com a quantidade em litros. Então, 13,875 litros. Aqui está a quantidade de tinta que você vai usar. Portanto, a resposta correta é a letra B de Bravo. Mesmo assim, pintar um quadrinho desse tamanho, 40 por 50, gastar 13 litros de tinta é um absurdo, hein?